Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você esteja assistindo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Quem somos nós para julgar? E o nosso tema de hoje é Escola Diferente? Conheça o modelo que transforma aprendizado em vivência. Oi, gente! Hoje o papo tá muito especial. Vamos falar da Casa Verde Interativo, uma escola interacionista que traz um jeito diferente e transformador de ver a educação. E hoje nós temos a Dani como convidada, que vai se apresentar pra gente. Vamos todos juntos mergulhar nesse assunto? Eu sou a Daniela Alemão, psicóloga clínica e diretora da Casa Verde Interativo. Juntamente com famílias e equipe, compreendemos que a criança se torna protagonista no processo da educação. Em primeiro lugar, mãe, né? Mãe da Esther e da Helena. A Casa Verde Interativo foram criadas para elas, por elas, porque como mãe eu buscava uma escola onde tivesse interação, onde as minhas filhas fossem protagonistas da própria história delas. Que legal, né? Então tudo começou com elas. Com elas, né? Há 10 anos atrás, eu abri o Interativo, né? No Parque 10, para a Esther, né? A Esther tem 11 anos hoje, já está na fase do fundamental, como passa rápido, né? Mas o principal objetivo meu é que ela tivesse um lugar onde fosse respeitada a infância dela, né? E isso nós conseguimos, tanto é que ela passou pela infância, assim, pela educação infantil de uma maneira extraordinária. Hoje ela se comunica muito bem, que é um dos principais valores que tanto eu quanto meu marido temos. E hoje ela dá um show de ter vivido uma infância muito bacana, né? E hoje está vivendo uma outra fase. E né? Dani, muita gente ouve falar em escola interacionista e não entende muito bem. Explica pra gente como é que funciona. Tá. O processo dos sócio-interacionistas significa o quê? Onde a criança é o protagonista da história, né? Hoje nós temos várias metodologias de ensino, isso é muito importante ressaltar, né? Mas cada metodologia tem uma particularidade, algo que vá chamar a atenção da família, algo que vá de acordo com os valores da família. Dentro do interacionismo, a criança é o protagonista, né? Ela vai ser trabalhada de acordo com o meio onde ela vive. Né? Então, como é que a gente pode trazer para a prática? Eu estou ensinando português e matemática. Dentro da educação infantil, não é aquela formalidade. Tem livros, você vai aprender português aqui, matemática aqui, essa é a hora tal, essa é a hora tal. Sim. Dentro do próprio ambiente, a professora pode trabalhar com eles, aí o direcionamento sim é do professor, tá bom? De quem está dentro do processo ali adulto, né? Do processo do quê? Eu posso estar num parque trabalhando matemática, eu posso estar no refeitório trabalhando português, eu posso estar em qualquer ambiente trabalhando qualquer matéria, né? Então esse é um processo onde a gente vai trazer esse protagonismo da criança para o aprendizado dela. Então, naturalmente, a criança, ela aprende sim a ler, aprende a escrever dentro do processo, dentro da idade, né, de acordo com as normas da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né, que a gente precisa respeitar, que está dentro da educação, mas dentro da idade, né, pertinente para aquela faixa etária que ela está vivendo. Então, compreender isso e respeitar isso é muito importante. Né? Então, qual que é o principal foco, o principal objetivo? É meu filho aprender a ler e escrever? Não, é compreender que seu filho vai ter vivências, né, que vai levar ele a ler e escrever. Legal, então não é só decorar conteúdo, né? Não, muito longe bom. Disso, né? A criança, ela realmente vive a sua infância. Nós falamos na Casa Verde Interativo sobre educação infantil, que quando você fala, não puxando sardinha pro meu lado, tá? Imagina que eu vou puxar pro meu lado. Mas eu acho que é uma fase muito importante. Sim. Né? Se você tem essa base consolidada, se você tem essa base firme, sólida, os outros processos serão mais leves. Né? Serão de maior aprendizado. Eu super concordo com você quando você fala, né, que essa questão da educação, a primeira infância, a educação infantil, ela vem como base para tudo aquilo que essa criança vai se tornar, né, quando for um adulto. A troca do brinquedo, da negociação que as crianças conseguem fazer, tudo isso vai ajudando a moldar aquela criança para lá no futuro ela saber ouvir, esperar, negociar, né? Isso é bem legal. Os conhecimentos, eles têm muito tempo ainda para aprender o português, a matemática e tudo mais. Então, essa vivência não volta, né?
Porque a partir do momento que eles começam a ter muito mais cobranças, eles começam a perder um pouco essa vivência da base mesmo, do fundamental. Sim. E aí, a partir do momento que eles começam a interagir com outras crianças e não tiveram essas vivências de aprender a dividir, de aprender a respeitar o espaço do outro, de aprender a respeitar a natureza, que também acho que tem muito lá, eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento no futuro. Até mesmo de aprender as matérias mesmo que a gente precisa decorar mais pra frente, a gente precisa ter todas essas coisas muito bem estabelecidas antes, pra que dê certo lá na frente, né? Sim. Então, não por exemplo, ver se eu entendi direitinho. Tem gente que fala assim, a criança precisa de rotina. O Benício, ele não é muito de rotina. Então, eu percebi que para ele ficou muito bom essa forma, porque deixou ele ir aprendendo mais livremente. Então, é mais ou menos isso, né? Você não precisa criar aquela rotina todos os dias a mesma coisa, mas tem essa interação com os colegas, com a vida. Jo, é muito importante a gente desmistificar a questão da rotina, né? Porque quando a gente fala da rotina para o adulto, a gente vem com aquela coisa de peso, né? De enrijecido. E a rotina dentro do ambiente escolar, ela é necessária, mas ela não é igual numa empresa. Ela não é igual dentro de um sistema que você dentro de uma indústria, por exemplo. Quando a gente fala como adulto, é normal a gente trazer para nossas experiências, né? Como é que é a rotina do meu trabalho? Se eu não gosto de rotina como adulto, eu já imagino. Poxa, meu filho vai ser traumatizante para o meu filho, vai ser problemático para ele isso. Mas a rotina dentro da escola é muito importante. A professora sabe disso, né? Eu sou super a favor de rotina, em casa, no trabalho, em todos os lugares. E o quanto é importante, porque imagina, né? Dentro da escola, você com em casa, você já sente uma certa dificuldade de traçar aquilo dali. Imagina uma professora com 12 aluninhos em sala, com 10 alunos, né? Então, é necessária essa rotina até para que eles diminuam a ansiedade, para que eles compreendam o que vai acontecer. Entendi. Né? O que eu trago dentro da escola de diferente é o quê? Hoje, eu deixo muito livre pelas professoras, tá? Então, assim, hoje a aula é lá no quintal. Se vocês forem no Instagram da Casa Verde Interativo, vocês vão ver aulas sendo feitas debaixo da árvore, aulas feitas lá perto do galinheiro, né? Sempre com segurança para eles, mas assim, lá no pátio. E eles estão tendo aprendizados. Quem está conduzindo é o adulto, né, o professor, mas eles estão tendo esse aprendizado e está acontecendo algo dentro da rotina da escola. Sim. Né? Então, assim, então é uma rotina mais leve, né? É mais leve, porque a gente sabe que antes vai ter a hora do banho, que vai ter hora da alimentação. Isso está incluso dentro da rotina. Sim. Porque não é assim, vou comer a qualquer hora. Sim. Não. Rotina também é isso. Eu saber que horas que vai ser a hora do recreio, né? Que horas vai ser a hora da hora do banho. Com essa questão de rotina, na maioria das vezes é porque nós, como adultos, nós já temos esse problema com a palavra rotina. Nós somos traumatizados com a palavra rotina, né? Mas a rotina para a criança, ela é muito boa porque a criança, ela gosta da previsibilidade. Né? Então não é que vai ser aquela questão, aquela coisa que horário certinho, você tem 15 minutos para isso, tal, não. A criança, ela sabe o que vai acontecer ao longo do dia. Então a rotina para a criança, ela existe, a escola implanta essa rotina, mas de uma maneira mais leve e sempre, provavelmente na Casa Verde, as professoras, elas já vão avisando, olha, estamos fazendo tal coisa porque daqui a pouco nós vamos fazer isso. E todos os dias ela segue esse passo a passo do horário de comer, do horário de brincar, de juntar o brinquedo. Eu acho maravilhoso que na escola as crianças juntam os brinquedos. E em casa não tem quem faça, né? E a musiquinha e a não sei o que, porque a criança já sabe, olha, se eu juntar o brinquedo, a professora falou que depois vai ter outra coisa. Então, encaixa uma rotina de uma maneira leve e aí acaba que flui melhor porque são 12 crianças, né? Sim. Dentro das escolas e na sala de aula a gente tem o quadro de rotinas, né? Que é um círculo onde tem várias atividades sendo realizadas, né? Tomando banho, dormindo, hora de dormir, hora do lanche, tudinho. Aquilo dali para criança, dentro do cérebrozinho dela, já tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Sim. Né? Então, eu não preciso ficar ansioso, porque eu já sei. E aí eu trago isso tanto para as famílias, pra gente trazer isso para dentro de casa também, né? Para que eu traga, eu vou passear, Dani, eu tenho maior trabalho.
trabalho. A gente continua tendo tal trabalho, mas diminui. Né? Eu vou sair hoje com meu filho, final de semana, né? Que é o grande terror, né? Das famílias, né? Vou passar o final de semana todo. Como é que vai ser? Gente, faça uma previsibilidade com a criança. Olha, hoje nós vamos ao shopping, depois tal hora vai ter a hora do sorvete, vai ter a hora do parquinho, vai ter a hora dos... O que vai acontecer lá? Ele vai cobrar tudo de uma vez, né? Porque são crianças, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar, né? Lembra que a mamãe falou tal horário para você? Assim o professor fala em sala de aula também, né? Vai ter aqueles alunos que vão processar isso mais, não tá na hora agora, mas vai ter outros que vão querer de imediato. E aí a gente vai relembrando o tempo todo, né? Qual que é o momento de cada coisa. E aí, gente, eles são tão incríveis, tão inteligentes, que igual você falou, o sapatinho, quem guarda os brinquedos são eles, né? Eu falo a professora, às vezes, né, vem a questão sem nome, não tá lá com o nomezinho. Gente, quem é esse daqui? Eles sabem. Eles sabem, né? A gente fala assim, eles sabem. Ele sabe o dele e ele sabe o do coleguinha também. Colega, não tem quem faça, o aluno não pega de fulano. Não, ele sabe. Ele sabe que ele tá pegando o que é do coleguinha, mas ele sabe. Né? Então, todo esse processo dentro da escola, então essa é a rotina de dentro da escola, né? O que acontece é que a gente às vezes traz a nossa experiência como adulto e dá aquele significado da palavra dentro do contexto adulto. E não tem as técnicas de a gente se abaixar para falar com as crianças? Dentro da escola é a mesma coisa. A gente precisa trazer o olhar da criança para dentro da escola, né? Para que haja o aprendizado. Né? Se a gente for o tempo todo agir como adulto, eu falo assim, tem lá na escola o círculo, tem o zigue-zague lá. Não é apenas uma pintura. Como adulta, como direção de escola, eu sei que eu estou fazendo aquilo ali para trabalhar a lateralidade. Eu preciso falar isso para a criança? Neste momento, vamos trabalhar a lateralidade. Gente, não faz sentido para a idade deles. Não, para eles, né? Eles não vão nem saber. Não, eles estão brincando. Que é um trabalho, que que eles estão desenvolvendo. Eu estou brincando com eles, mas eu, como adulto, tenho a responsabilidade de saber o que aquilo vai trabalhar. Né? Então, é isso que eu trabalho muito com os professores. Gente, saibam o que vocês estão fazendo. Eles vão estar se divertindo, eles vão estar se desafiando, né? Querendo quem vai mais rápido, mas ao mesmo tempo você está trabalhando. Isso. Né? Essas funções que são importantes para o desenvolvimento da criança. No final do bimestre, né? Geralmente sai aquele relatório da criança, como é que tá o desenvolvimento e tal. Eu adoro ler como é que tá do João. Um dos grandes diferenciais nosso é que a gente faz a entrega de relatório a cada 3 meses, né? Ele é trimestral. Sim, trimestral. Mas assim, vem um relatório descritivo sobre o seu filho. E você tem um momento individual com a professora, né? Dependendo dos casos, com a coordenadora. E eu entro em alguns casos mais extremos que necessita de uma atividade, mesmo que sou psicóloga também. Né? Então, em alguns casos eu entro. Mas assim, é descrito todos os processos do seu filho ali. Então, você tem essa oportunidade. Não é uma reunião conjunta com todos. Então, individualmente, você tem esse relatório do seu filho e você fala, meu filho tá aqui. Né? Seja com as particularidades de qual amiguinho ele quer ter um maior envolvimento, né? Que normalmente ele tem o maior amor, também tem os maiores atritos, né? Assim que funciona. Temos extremos. Né? Então temos extremos, mas também da fase de desenvolvimento. Então quando você pega o primeiro relatório lá no começo do ano, que você fala como foi a adaptação dele dentro do processo, até o final do ano você vê uma grande diferença. E eu sou a mãe que lê. Porque tem que assinar, né? Pra que recebeu e tal. Eu sou a mãe que lê e eu vou pontuando. Tem certeza que o João tá fazendo isso aqui mesmo? Tem, aqui é assim e tá, não sei o que. Eu falo, eu vou tentar lá em casa. Eu vou, tudo eu faço, eu leio. E tem umas coisas que eu olho e falo, cara, muito legal isso aqui. Eu não sabia que ele já tava aqui. E aí eu tento também reproduzir em casa. Eu trago para as professoras uma experiência que eu vivi, né? Quando a Esther foi para a creche com 5 meses, né? A minha mais velha. Então, eu não tinha creche ainda, né? E aí, eu lembro da primeira reunião que eu tive com a professora dela. A professora chegou e falou assim, a Esther, ela não se importa, ela é uma criança que ela brinca tranquilamente sozinha. Ela brinca sozinha, ela não precisa de outras crianças. Se ela quiser brincar sozinha, ela vai lá e brinca sozinha. Ela ama brinquedos de montar. Gente, eu enchi minha casa de brinquedos de montar. Porque até aquele momento eu não tinha essa percepção. Eu comprava boneca, eu sempre gostei de jogos, mas o de montar era algo que chamava muita atenção dela e ela gostava daquilo. E eu passei por causa de um feedback da professora, por causa de uma percepção dela que ela tinha na escola que eu não tinha em casa. Né? Então eu falo assim, professora, vocês têm um super poder.
né? De ajudar Sim. as famílias a ver o que Com vocês, certeza. com a maioria do tempo, seja meio período, integral, estão vendo que a família não é que, eu não passei tempo, não. É porque é uma percepção diferente, né? Quando ela tá trabalhando em conjunto com outras, quando ela tá no individual, que se vocês vão ver, e a família não. Então, quanto mais percepções vocês Mesmo porque quando passarem... eles estão com a gente só quer estar agarrado na gente, né? A gente não consegue nem ver direito. então a gente não consegue... E a gente não tem, como mãe, a gente não tem essa percepção, né? Do que um pedagogo tem, né? Eu vou ter a percepção de psicóloga, de empresária, mas de um pedagogo eu não tenho. Sim. Né? Então, É uma outra visão. É uma outra visão, né? Do que pode desenvolver, do que não. Fora que são outras vivências que eles têm na escola também, que muitas vezes eles não têm em casa. Sim. Então, como você falou, você nem tinha os brinquedos de montar, como que ia descobrir, Como né? é que eu ia saber? Então, eu acho que é muito disso, assim, ó, na escola eles são crianças completamente diferentes. Às vezes a gente recebe também os feedbacks dos pais. Não, mas ele não faz isso em casa. Nossa, mas em casa ele nunca fez isso. E são crianças muito diferentes, porque lá eles têm um convívio com crianças do mesmo tamanho, da mesma idade. Lá eles têm oportunidades de desenvolvimento diferentes do que eles têm em casa. Eles têm acesso a brinquedos e experiências muito diferentes do que em casa. Então, realmente, é sempre legal alinhar essas duas coisas, né? Como ele é em casa, o que ele tem acesso, o que está sendo desenvolvido e como que está sendo desenvolvido na escola. Porque essa criança é a mesma. Então, muitas vezes tá agindo de formas diferentes porque alguma das partes está um pouco desequilibrada. Então, quando a gente alinha isso, e aí em casa começa a pegar dica da escola, na escola a gente começa a pegar uma outra diquinha que funciona em casa. Então, quando a gente vai alinhando isso, a criança consegue ter o espaço e a liberdade para se desenvolver completa, né? Sim. E daí por que o nome Casa Verde? Sou apaixonada pela cor verde. E a Casa Verde, ela foi... eu falo que a história dela começou de uma coisa que não foi muito bacana. Quando nós tínhamos o interativo já no ano de 2020, plena pandemia, o dono do prédio onde era o interativo pediu o prédio. E falou que eu teria que fechar a escola até o final do ano. Vocês imaginam, eu com 5 anos e vou ter que fechar assim, em outubro. Chegou, esse último ano eu não te alugo mais. Eu falei, Senhor, e agora? E eu fui procurar um outro espaço, né? E eu falo que o ócio nos leva a momentos assim de... Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acho que o ócio também é um momento criativo nosso. Sim. Né? As pessoas às vezes, não, tem que estar no turbilhão. Um salto maior, né? E aí eu estava fazendo uma caminhada na praça do Duque de Caxias, né? E eu falei, gente, eu preciso de um espaço bacana, um espaço que tenha, no auge da pandemia, em 2020, as escolas fechadas, eu falei, já tinha voltado a abrir, mas a importância da natureza, a importância do contato das crianças com algo que tirassem elas de dentro de sala de aula, era a minha ideia, né? E eu estava fazendo uma caminhada na praça do Duque de Caxias e vi a casa. Aluga-se. Aluga-se, não, ela estava fechada, ela morava algumas pessoas lá, mas ela estava fechada, como se fosse abandonada. E eu falei pro meu marido, a gente meio doidinho da cabeça assim, né? Eu falei assim, eu quero aquela casa pra mim. Ai, que legal. E aí nós fomos atrás do dono da casa, ele morava em São Paulo, tudo. E eu sempre quis que as minhas escolas tivessem cara de casa. Porque a maioria dos nossos alunos estão no integral. Eu falo assim, se eles passarem o maior período dentro de um lugar que eles sintam acolhidos como casa, que tinha um formato de casa, para mim acho que vai ser mais agradável. Era isso que eu queria para as minhas filhas, né? Então juntou a casa e ali é cheio de verde. Verde é a minha cor preferida, né? Então eu falei assim, eu quero ter uma casa verde que remeta a natureza, né, para as crianças e para os seus familiares também, que eles possam ter essa noção da importância da natureza para o desenvolvimento deles. Então foi isso. E se sentirem em casa. Sentirem em casa. Graças a Deus eu consegui, o interativo é nosso hoje em dia também, eu consegui ter o prédio de lá também, não precisei fechar, né, que são 10 anos de história. E hoje a Casa Verde está fazendo 5 anos de atividade esse ano. Né? Nossa também. Ai, que bom. E quais são as principais diferenças entre os dois são do segmento de educação infantil, né? Então, os pais diferentes vão ter preferências diferentes, claro, né? Sim. Então, qual é a principal diferença entre os dois? Os pais que estão procurando escola agora nesse momento e que estão em dúvida, meu Deus, não tem escola em Manaus do jeito que eu quero. Como que são essas duas? A única diferença das duas é o espaço físico, né? Sim. Que na Casa Verde eu tenho um espaço de natureza maior, né? E essa carinha de casa, né? O interativo também tem cara de casa, tá? Que eu floreio.
eu coloco verde em tudo lá, né? Eu mudei, quando eu tive que fazer o estacionamento lá, eu mudei uma árvore, que é a nossa acerola, que tem lá, eu mudei lá pro fundo, então as crianças têm um contato também com a natureza. Você levou a árvore de acerola? Levei, eu tirei uma árvore, tirei ela, e mudei pedindo muita oração, muita coisa, porque eu queria que ela pegasse, e ela é linda hoje, depois de fazer um vídeo, ontem eu tava admirando até ontem à noite, tá carregadinha. Então, é o espaço físico mesmo, né? Porque lá na Casa Verde a gente tem um quintal muito grande e tem galinheiro. E no interativo não tem esse espaço físico. Tem a horta também, né? Tem a horta também, né? Tem a parte do refeitório deles, que é em meio à natureza, que é no fundo um espaço reservado para eles. Então, a única diferença de um para o outro é o espaço físico, porque a metodologia é a mesma. Ah, que legal. Tá? Então, tudo que a gente acredita, a gente implanta nas duas, né? Cada uma tem um tema que a gente desenvolve durante o ano, é uma questão de mídia, de trabalho com eles, mas a metodologia é igual. Tenho muito orgulho de dizer que o Interativo tem 10 anos e eu tenho funcionários muito antigos lá, que são um grande diferencial, né, de você ter funcionários que trabalham há muito tempo na escola, né, que estão conosco há muito tempo. Então, assim, isso para mim é uma... Tanto é que as minhas 2 filhas se formaram no Interativo, que é a nossa primeira unidade, né? E na Casa Verde eu tenho esse espaço físico, né? A gente tá realmente... eu falo que é um bebê, porque quando você é um bebê, você tá formando a equipe tá sendo formada e assim... Né, tem uma coordenadora muito bacana, tem uma estrutura também para dar todo um suporte. Você é a prova disso, né? A minha experiência com o Benício na Casa Verde foi incrível, assim, porque ele gostava desde da entrada até o banho de cachoeira. Eu lembro que ele falava, hoje tem banho de cachoeira, mas todo dia ele falava que tinha banho de cachoeira. Aí eu falava assim, banho de cachoeira? Aí até que mandaram o vídeo, né? Simula, né, uma cachoeira. Que nós temos brincadeira na água, né? Toda semana tem o horário de brincadeira na água. Criança ama a água, né? E aí a nossa brincadeira na água é na cachoeira. Por quê? A gente tem os 2 chuveiros e a pintura da parede é a cachoeira. Né? Então a gente fala, vai ter banho de cachoeira. Os pais chegam, que cachoeira que tem aqui? Vão levar meu filho pra Presidente Figueiredo. Aí são pedras, né? Aí ele fala, banho de cachoeira. Então assim, ele nunca tinha ido a uma cachoeira, então ele já conheceu a cachoeira na escola. Eu achei assim bem legal. E a forma que ele aprendia também, ele chegava em casa contando que ele tinha aprendido a evolução da borboleta. E como era, filho? Ele contava direitinho a polpa, aí todo o processo, e assim, ele tinha 2 anos e eu achava incrível, lindo, assim, do jeito que ele explicava. Essa evolução da borboleta, inclusive essa semana, o João me perguntou, mamãe, como é que a borboleta nasce? Eu olhei pra cara dele e falei, meu filho, pergunta do Benício, que ele sabe isso melhor do que qualquer pessoa. Aí ele ficou assim, o Beni, eu falei, meu filho, o Beni, ele vivenciou como que a borboleta nasce. Sim. Mas ele encheu tanto meu saco que aí eu não sei como é que é. Eu fui lá no YouTube, eu falei, olha, é assim, ó. Mas o Beni consegue te explicar melhor. Ele explica até hoje. A gente levou ele no passeio do Musa e ele viu lá as borboletas. Aí os instrutores estavam lá e ele falou, eu vou explicar para vocês a evolução da borboleta, porque ele fez um trabalho na escola assim. Aí todo mundo ficou assim olhando para ele. Aí ele foi explicando tudinho. A polpa, não sei o que, o casulo. Cara, muito, muito legal. Achei fantástico a forma que ele aprendeu, né? E na hora também que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele corria pro galinheiro. Então, era uma forma dele entrar na escola sem chorar. Sim. E assim, ele não chorava pra ir pra escola. Ele entrava, aí dava bom dia pra todo mundo e ia direto pro galinheiro. Que adaptação abençoada. Aí ele corria, eu vou ver as minhas galinhas, tá, mamãe? Aí a gente ficava esperando, ele ia pra lá e era hora de dar tchau. Tchau, filho, fica aí cuidando das suas galinhas. Aí a professora vinha, levava ele pra dentro de sala. A acolhida, hoje em dia, ela é muito importante pra eles, porque é aquele momento de interação, né? Então, assim, eles são recebidos, nas duas escolas são recebidos no pátio, né? Aí onde é feito tanto de manhã, às 7 da manhã e às 13 horas, horário da acolhida, né? A acolhida é o quê? É um momento onde tem uma peça teatral, onde tem uma contação de histórias, onde tem uma musicalização. Então você tem aquele momento de interagir com todas as turminhas ali, que estão chegando naquele horário, né? Então assim, a criança ela não chega e vai direto para a sala de aula
para ter aquele processo, eu cheguei e vou direto para lá. Né? Então ela tem essa interação, essa parte social sendo trabalhada ali, né? Então assim, uma das coisas que a gente preza também, a criança que está nas nossas escolas, ela não tem interação somente com o seu professor ou somente com o assistente da sua sala, né? Eles têm interação com todos os professores. Cada dia é um professor que está fazendo a acolhida. Cada dia é um assistente que está fazendo a acolhida ali. Então ela tem a oportunidade, como a gente estava conversando antes, assim, eles conhecem a tia da cozinha, a tia da limpeza, o porteiro, todos eles têm essa interação. E por que a gente trabalha isso? Porque, um funcionário faltou. Gente, eu tenho a possibilidade, o seu filho vai estar integrado. Ele não está vinculado apenas a uma pessoa, com somente uma pessoa. Então, assim, ele se sente acolhido dentro do espaço escolar. Exatamente. Dentro do Dá um processo. ar de casa mesmo, né? De casa. Como você falou, das crianças que ficam no integral, e aquela ali é a família dele, a segunda família. Então é bom eles conhecerem todo mundo e não ficar preso só mesmo naquela salinha, naquelas professoras e naquelas crianças, porque aí eles não se sentem em casa mesmo, né? Então, a partir do momento que eles conhecem toda uma equipe, eles têm essa referência de adulto protetor em todos eles, né? Então, eles não ficam com essa insegurança de estar lá. Né? Inclusive, eu pensava assim, se a criança vai totalmente, né, diferente. Eu pensava assim, olha, se ele vai entrar na escola no maternal 1, será que a gente não consegue manter essa mesma professora com ele, com essa turma, até chegar na alfabetização? Porque a criança já vai estar íntima com aquela professora. Só que é como você falou, um dia falta alguma coisa, vem uma outra professora, para a criança vai ser o impacto, né? Sim. E aí eu demorei pro João, então, e eu demorei um pouco para aceitar isso, porque eu achava, você falava, não, gente, pelo amor de Deus, bota só uma professora para acompanhar essas crianças aí até chegar à faculdade, não fica mudando de professora todo ano. Você sabe que mas foi legal. Eu tenho uma fala que é assim, a família sempre tem razão. Aí os professores ficam muito bravos comigo, qualquer pessoa. E foi uma coisa que eu aprendi numa pós, que é o seguinte, por que sempre tem razão? Porque ou a dor é da família ou a dor é da criança. Mas existe uma dor, né? Que a gente precisa olhar de uma maneira diferenciada. Quando os pais não querem a mudança, é porque eles estão confortáveis do jeito que está. Eu tô confortável com aquela professora, eu quero que ela siga porque eu vou ter menos dor. Vou ter que... Mas a adaptação é isso. Quando eu falo no livro sobre adaptação escolar, a adaptação não é só da criança. A adaptação é dos pais, é também dos professores, né? Porque a gente fala assim, eu já tô naquela escola, mas gente, uma mudança de turno, ou de turma de um ano para outro, é uma adaptação para todo mundo novamente. A gente se pega, é só do aluno, não é da família, é do professor também que está recebendo aquele aluninho, é aluno da escola, mas eu vou ter que me adaptar àquela família. Quais são os costumes, né? Quais são os valores daquela família ali? Então a adaptação é para todo mundo. E olha, perceba o processo de evolução. Quando eu tô saindo lá no segundo período, com 6 aninhos já, poxa, eu tive a experiência de passar por vários professores, de ter tido a experiência. Você pode ter certeza que o processo do fundamental ele é muito mais leve. Eu falo assim, você se torna mais tolerante e mais participativo de uma maneira positiva, né? Porque quando eu passei a vida inteira com um professor só. Quando há uma mudança brusca, é como se eu não aceitasse a frustração. Sim. E como se existisse só um bom. Só aquele professor que é legal, né? E depois que vai para a alfabetização, primeira série, aí são vários professores, né? Já entra um professor por matéria. A fundamental 1 né? Dependendo da escola, são 2, que um professor dá 2, 3 matérias, mas é dividida. E são, ainda assim. Hoje a minha filha, por exemplo, tem mais de 6 professores, né? No fundamental 1. Ela tem 7 aninhos, eu olho assim, ela tira de letra, assim. Mas eu acho que outra coisa legal dessa troca de professores é porque eu costumo dizer que cada professor também tem seu superpoder. Então, tem professores que são muito bons numa contação de história. Tem professores que são maravilhosos na musicalização. Tem professor... Então, é muito legal porque cada criança também aprende de um jeito.
Então, essa troca vai fazendo justamente essa adaptação e vai ter uma criança que vai ser apaixonada pela professora que canta, porque ele aprende muito bem na canção, enquanto o outro vai preferir. Então, se a turminha seguir junta sempre com a mesma professora que tem o mesmo superpoder, pode ser que um dos aluninhos nem se desenvolva tanto quanto ele poderia. Então, é sempre legal essa maleabilidade mesmo, justamente para eles irem se desenvolvendo por completo em todas as áreas. Nenhuma professora vai ser completa, assim, perfeita, maravilhosa. Todas têm os seus superpoderes e todas têm também as suas dificuldades. Sim. Então, a partir do momento que eles têm essa troca, a educação infantil vai ser mais completa para eles, vai ter todas as... Eu falo que a maior reclamação no final do ano agora é essa, sabe? Tia, vai permanecer com a mesma professora? Aí eles mandam, né? Tem um monte de memes já hoje em dia, né? Pede pro Papai Noel, pra diretora manter a mesma professora. Tem os memes, eu morro de rir. Falo, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Mas o ano que vem a atual vai ser a preferida, igual foi no passado. Exatamente. O ano que vem vai ter eu aqui de novo defendendo a professora nova. A professora do ano. Que vocês assim. Vai ser a preferida do ano. Você falou essa questão da interação, né? O Ben, eu lembro que ele chegava em casa contando as histórias, ele dizia assim: porque hoje eu brinquei na areia. Aí, foi, filho, com quem ele? Com a tia Monique. Aí eu, quem é a tia Monique, filho? É a tia da casa. Aí, ela é pedagoga, né? Ela é coordenadora. Coordenadora. Então, assim, até a coordenadora interage com a criança, eu achava bem legal. E ele contava, ele adorava ela, né? Chegava e já falava, tia Monique. E com o seu Petrônio também, né? Ele também é maravilhoso. Então, assim, ele gostava de todo mundo, interagia com todo mundo, realmente. Eu acho que sempre os preferidos da escola é o porteiro e a cozinheira. O porteiro conhece todo mundo. Conhece todo mundo, pelo nome e sobrenome, né? E a turma que tá. E a tia da cozinha também tem um... aquele amor bem especial, né? Aquele amor bem despretensioso, né? Mas eu acho que vai muito também do incentivo, né, que você dá, de ter um incentivo na hora de comer a comidinha gostosa, de você ter essa interação, de ensinar também o aluno a agradecer pelo alimento que ele está tendo ali, agradecer a pessoa que fez, né, fazer um elogio. Você vê que todo ambiente da escola dá para ter aprendizado, né, dá para ensinar, dá para você trazer esses valores, né, que vocês falam de valores da refeição à mesa, de dele estar ali compartilhando com o amiguinho, né, de incentivar. Eu acho que uma das maiores dores das famílias é com relação à alimentação, né? Não é a grande maioria, mas é uma dor muito presente. Dani tá comendo, não tá comendo, né? Porque se não estiver comendo bem, vai estar mais, não vai estar tão imune, né? A tudo que vem aí. Então, assim, a gente incentivar essa alimentação, ver que o outro amiguinho tá comendo ali, vamos comer também, né? Vamos, então, quanto mais a gente incentivar, trazer alimentação saudável, feita na hora ali, porque todos os dias é feito na hora a comidinha deles, né? E eu falo assim, comida de verdade, né? Comida básica do dia a dia ali. Eu falo, o simples funciona, o básico funciona. Né? Então a gente não precisa ficar fazendo, você vê, os elogios para os tios da cozinha, eles são sempre, a gente, é comida básica, é comida simples ali, mas é feita com amor, é feita no dia a dia ali para eles, né? Então a gente vai trabalhando isso no dia a dia com as crianças. O João tem uma amiguinha na escola, que na escola ela come. Tem a refeição, tem a fruta, tem o almoço, não sei o que. Ela come bem todas as refeições. Mas aí quando ela chega em casa, a mãe dela fala, gente, eu tenho que trazer a comida da escola, porque a minha comida ela não come de jeito nenhum. Já acostumou, né? A gente já teve situações assim, várias. O que vocês fazem? A gente, sua filha gosta de comida com caldo. Exatamente. Sua filha gosta de comida seca. Aí teve uma que a gente falou assim, eu falei assim, nosso cardápio não tem farofa, tá? Mas a Daniela só come com farofa, então eu vou colocar uma cenoura nessa farofa aí. Porque, a cenourinha ralada. A cenourinha ralada ali. Daniel não vai comer. Eu falei, vai sim. E a gente consegue as coisas assim, mas o quê? São coisas que, se a criança tá no integral, como é que a família vai ver, né? Às vezes chega, já tá na hora do soninho, tudinho. E a gente entende isso, né? Então, trazer essa necessidade da família levar essa necessidade da minha rotina é assim. Eu não consigo, né, oferecer uma janta que seja... Então, traz pra gente fortalecer o almoço ali e você ter outras opções que ela gosta assim. Fica melhor pra família e pra todo mundo, né? Porque aquela questão, a criança ela aprende vendo, né? A criança ela é esponja, então ela vê e ela reproduz, ela repete. Então, em casa... Vivenciando, então, aí que aprende mesmo. Então, em casa eu não como, em casa eu não guardo brinquedo, mas eu tô no ambiente da escola, eu vi ela tá comendo, opa, também quero.
essa questão do guardar o brinquedo, né, e das rotinas da criança dentro da escola, a gente sempre passa para as famílias, a gente tem uma fala muito assim, ó, porque meu filho é filho único. Né? A gente tem Acabei muito. com isso. Acabou Fez com logo isso. outro. Já fez logo outro, né? Eu acho massa mesmo. Você vai, porque Dani, meu filho é filho único, eu não consigo fazer isso. Eu falo assim, gente, por que você, na hora de dividir, por exemplo, pede para dividir com você? Sabe? Benny, mesmo que você não queira comer aquilo que ele tá comendo, pede para ele, fala, dá um pedacinho pra mamãe? Não. Porque ele não tá acostumado a dividir. Sim. Dividir é com coleguinha, né? Lá eu divido. Por que aqui eu não divido? Pede pra dividir, né? Aí você, vamos dividir? Lá em casa, a Helena sempre falava assim, pai tem que dividir. E assim, então eles chamam a atenção nossa. É pra dividir. Normalmente pra dividir com ela, né? Eles puxam a sardinha deles. Então pede pra dividir com você, né? Vamos arrumar o brinquedo agora pra chamar, porque é tudo em conjunto. Sim. Na escola não se faz nada sozinho, né? E por que a gente em casa quer fazer tudo sozinho? Né? É um bom ponto a se É pensar. um bom ponto, porque assim, na escola tudo é coletivo, gente. Tudo é coletivo. Então, assim, trazer esse coletivo pra dentro de casa dá. Porque se tiver a criança e mais um adulto, já dá pra fazer. Né? É que a gente, às vezes, na ânsia de fazer tudo, de ser tudo perfeito, tudo arrumado, eu acabo deixando eles têm uma capacidade incrível, né, de dividir, de socializar, de trazer as experiências. Porque você fala, uma criança de 2 anos dá uma aula da borboleta, então olha Foi marcante, a né, pra ele. capacidade, o nível de capacidade que tem. Então, se eu observo isso e trago isso para outras competências dele, é incrível. Né? É incrível, você consegue abordar muitas coisas, né? O soninho é uma outra coisa, que as famílias... Dani não dorme em casa de jeito nenhum. Né? Não dorme em casa de jeito nenhum. Como é que dorme na escola? A gente recebe visita das famílias na hora do sono, que você está sendo maltratado para dormir, Não, gente. Não, porque a rotina para dormir, ela não começa na hora que vai dormir, ela começa de manhã cedo, na hora que acorda. Né? É igual para o adulto, né? Pelo menos o meu médico fala assim, Dani, o seu pré-treino, você não toma ele antes de ir para academia. O seu pré-treino é antes de você dormir, um dia antes que começa o seu treino. Com a criança é a mesma coisa, né? Aí é claro, né, a gente não coloca todo mundo como igual. Cada família tem sua particularidade, a sua funcionalidade, né? Como é que vai funcionar pra mim, Dani? Dá pra eu adaptar desde a hora que eu acordo, porque eu tenho essa possibilidade? Ou não, eu vou ter que fazer na hora do almoço, eu vou ter que mais educar do trabalho. Sim. Dá. Eu falo assim, se a gente vem eu falo assim, quando você vai pra reunião com o nutricionista, com o psicólogo, com o diretor de escola, pensando que não vai ter trabalho, e esquece que ele só vai colocar na sua cabeça que vai existir trabalho. Sim. Né? E na Casa Verde eles têm acesso, então as crianças têm acesso à horta, à plantação. Tem a horinha da aula. E também tem a culinária, né? Tem, nós temos lá os grandes diferenciais nossos hoje, tá? Primeiro, o horário nosso, né? Então, assim, 6:45 já está aberta a escola na Casa Verde, no Interativo 6:30 já está aberto, né? Na Casa Verde precisa de mais 15 minutinhos por causa da limpeza, que fica numa área verde realmente, né? O integral vai até às 18 horas, né? Que é um diferencial que muitas escolas vão até às 17, assim, e no dia a dia, né? Com o trânsito e horário de saída de trabalho, você acaba... Muitas famílias não têm essa possibilidade, vou sair 4 para pegar as crianças, então até às 18 horas. Tem uma que vai até 16h30. Nossa, vai até às 18 horas, né? Legal. Até às 17 eles estão com os coleguinhas em sala com a professora. De 17 às 18 eles vão para a sala para esperar as famílias, né? Então, assim, e é tudo fazendo alguma atividade, alguma, né? Seja de leitura, seja de brincar com os colegas, seja de massinha, mas eles estão dentro esperando as famílias até às 18 horas. Os alunos do integral, né? Meio período vai até às 17. Mas o integral tem essa possibilidade. O lanche, né? E as refeições todas inclusas dentro do valor da mensalidade. Falo, quando o pai vai colocar isso na ponta da caneta ali, o valor de lanche... O meu come! O valor de lanche e valores assim... Do Henrique teria que cobrar extra. Cobra um pouco, cobra uns 30% a mais tem aí. As taxas extras que a gente cobra, porque a escola vira dentista, que então faz os 4, 5 aninhos ali, estão arrancando dente, e a maioria das vezes é na escola que a gente chega lá, pai, que arrancou um dente aqui, né? O dentinho, né, deles, que é uma graça essa fase também, né? Então a gente tem um horário diferenciado, tem alimentação inclusa na mensalidade, que eu falo assim, é uma dor de cabeça. Essa semana eu tava ligando na minha escola,
escola da minha filha não tem essa possibilidade. O que você tá mandando? Minha filha falou que comeu alguma coisa que a sua filha mandou e você fica cheio, principalmente essa época, né? Que já acabou todo o argumento ali, já acabou o repertório. E nós temos, né? Então, e como eu falo, é comidinha de verdade, é lanche de verdade ali, é um bolo, é a fruta, é uma tapioquinha, tudo de acordo com a faixa etária deles ali, mas são alimentos que eu falo, gente, é tudo preparado na hora, no dia ali, entendeu? Então, se você puder, ai, Dani, mas meu filho come tal coisa, por que você tá trocando tal coisa que nem é saudável, sendo que ele tá vendo todo mundo comer? Será que era uma escolha sua? Ah, ele vai ficar com fome. Será que ele vai ficar com fome mesmo? Ou será que você tá querendo nutrir o seu filho em algo que não tá sendo saudável para ele, não tá sendo produtivo? Né? Então, essa questão de alimentação, uma vez até conversei com meu marido, né? Porque é mais fácil se a gente, sei lá, se ele não fosse ficar na escola que ele tá, uma escola que tivesse que mandar lanche. Porque a gente bota um biscoito dentro da lancheira. Eu falei, o trabalho que ele vai ter pra abrir o biscoito, descascar a banana é mais fácil. E aí, tanto é quando ele pede banana, eu pergunto, você quer banana de macaquinho? Que a banana de macaquinho eu dou a banana inteira e ele descasca. Sim. Quando ele tá no auge da preguiça, ele, não, mamãe, eu não quero de macaquinho, não. Aí eu descasco a banana, ele quer cortadinha. Eu dou a banana cortadinha. Mas, às vezes, a gente se ilude, né, com essa questão de, não, eu vou comprar aquele iogurte da coisinha, aquele suco que vem na caixinha, porque é fácil. Não, nem sempre. Às vezes, a água, ela é tão... Ai, gente, esse é um assunto polêmico, sabe? Mas eu gosto de falar, porque assim, eu, como diz o outro, crio briga com todo mundo. Eu também fica olhando pra crio. mim. Eu falo, gente, por que você vai mandar um suco de caixinha? É só tomar água. Só tomar água, exatamente. A criança, ela não tem esse hábito, esse né? hábito, Esse hábito Mas eu nosso, adoro água. Né? Eu falo Água assim, pra a Helena, tudo. minha filha, essa semana, mãe, que tá sem suco, porque ela queria o tal da coisa que não era saudável, que tava lá na prateleira. Mãe, não tem tal. Eu falei, não, mas tem água, não tem, minha filha. Exatamente. Aí ela, tá bom comigo? Vai. Minha filha, tal dia você pode levar água, se não der pra mamãe fazer o suquinho, que não, por mais que seja natural, a gente fazendo em casa, vai chegar na hora, já perdeu os nutrientes, mas assim, a água é sempre uma boa escolha, minha filha. Não tem problema. E eles, principalmente na educação infantil, pra eles não tem problema. Só que é um problema se ele vê, eu tô oferecendo água e o coleguinha do lado tá oferecendo um iogurte. Sim. Né? Todo mundo com suco, aí só ele fica só com a água, né? E ele fica só com a água. Então, assim, eu trago muito essas experiências pros pais. Assim, o que você tá escolhendo? Né? Porque é uma escolha nossa, das famílias. Né? A questão da adição de açúcares, né? Como interfere no comportamento deles. Né? Muda sim. Muda muito. Né? Eu consigo entrar no supermercado e passar tranquilamente no corredor de doces. O João olha, chega no caixa, sempre tem aquele ovinho que vem uma surpresinha dentro. Minha filha, mamãe, que é isso? Eu falo, filho, Não, nem sei. Por ele leva uns 10. Olha, não, mas não aí é que pelo, ele não é pelo chocolate, que ele não gosta de chocolate, é pelo o brinde. Pois mas aí que tá. Eu evito que ele descubra o que é, pra depois eu não ter que me colocar nesse trabalho desnecessário. Te entendo, mas o meu já descobriu. Ele descobriu também. Ele ganhou. Eu passo. Eu confesso que eu tenho toda essa parte da água com a Helena, mas ela é uma formiguinha da natureza dela. Não, Ela quer o João comer doce ama. no mundo. Ah, o Benny também. O João ama, mas assim, eu já falei pro Bruno, não tem por que ele querer uma coisa se eu nunca der pra ele. Ele conhece. Tem o achocolatado, tem uma coleguinha que leva achocolatado e leva aquele suquinho de caixa. Mamãe, ela levou e tal, não sei o quê. Eu já traumatizei, falei, filho, tem corante. Corante não presta. Você não vai ficar forte. Então, essa questão da alimentação, assim, eu sou, né? Então, eu entro com ele, vai no supermercado, tem, sei o quê, tem bombom, tem chocolate, tem chiclete, quando ele pede, mãe, eu quero um chocolate. Eu, tá aqui, meu filho, 70%, tome. E ele ama, mas vai também da ajuda dos pais dar assim, essa... É uma escolha nossa também, ver como vamos tratar isso dentro da nossa casa de acordo com a nossa realidade. Né? Quando a gente traz, por exemplo, sobre a metodologia da escola, como funciona, uma das coisas que eu trago muito, e aí é para todas as famílias mesmo, a metodologia da escola está de acordo com o que você acredita e você pratica? Porque isso é muito importante. Isso aí independente, tá, da Casa Verde, do Interativo, é para a vida dos pais que eu trago isso. A metodologia da escola que você está escolhendo para o seu filho está de acordo com o que você acredita e pratica? Exatamente. É muito importante isso. Porque às vezes eu escolho uma escola que está 1000 anos-luz de distância da minha casa. O trânsito que eu vou pegar, o estresse que eu vou ter para estar lá, compensa, né? Tem que ter um valor muito grande para vocês, para escolherem aquilo.
Já vai levar a criança estressada. Já vai levar a criança estressada, a criança já vai estar. estar. O horário que eu escolho para o meu filho está de acordo com a realidade, né? Da minha família, está de acordo com a realidade do meu filho, né? A metodologia, eu sempre digo que não adianta você querer colocar o seu filho na Casa Verde se você não gosta que seu filho se suje. Exatamente. Pra brincar na natureza, pra brincar na terra, se ele não pode se sujar. No nosso grupo de mães, geralmente elas perguntam, né? Indicação de escola e tal. E eu sou muito extremista. Qual escola que vocês indicam? Eu falo, me vem cá. Tu deixa teu filho comer terra ou tu quer que teu filho fique o dia todinho na frente de uma lousa? É porque eu queria que ele aprendesse a ler e escrever com 4 anos. Eu falo, vamos escolher uma escolinha então pra ele já sair tocando piano e fazer uma música. Não, olha, você não vai gostar dessa casa. E já tem aquelas mães que, porque eu queria. Eu sou super assim, eu quero meu filho em contato com a natureza, com a galinha, com o coelho, com a hortinha, com tudo isso. Também amo. E aí eu pergunto logo, deixa teu filho comer terra? Meu marido não deixa. Eu falo, então vocês têm que chegar no acordo, porque se não tiver bom pros dois também. Qual a expectativa e qual é a realidade? Eu quero que meu filho estude uma escola tradicional, uma escola que tenha a metodologia da lousa, como você fala, né, do escrever, o calinho na mão ali. Mas eu não quero ensinar meu filho tarefa em casa. Tem isso também. É expectativa e realidade. Eu quero uma coisa, mas a minha realidade não é favorável para aquilo. Porque eu não consigo. Então, o que acontece? Eu coloco ali de acordo com o que eu quero naquele momento, mas eu não consigo suprir. Aí a escola não vai ser boa. A culpa vai ser do professor. A culpa vai ser a escola não trabalha sozinha, né? Nem num extremo, nem no outro. Nem no interacionismo e nem no... indo nas escolas porque tava passando tarefa demais. Aí... Por que então escolher uma escola que faz estude a escola, veja quais são os valores da escola. Exatamente. Né? Porque tá lá, na missão, na visão e nos valores, o que baseia aquela escola, qual que é o embasamento dela, o que ela trabalha, o que ela acredita, né? Porque é muito importante para a escola também ter famílias que vão abraçar a causa da escola, que estejam juntas, né? Quando, por exemplo, a gente manda uma tarefinha no final de semana para casa, né? E aí alguns pais, Dani, mas não é para ter tarefa. Eu falei, deixa eu explicar para vocês. Isso daqui não é para ser perfeito, não é para voltar, porque às vezes o pai e a mãe faz, né? Uma tarefinha que imagina. Tem, né? Aí eu falo, deixa eu explicar, não é... Você vai ser avaliado lá pelos seus professores. Aqui eu tô avaliando, sabe o quê? O seu filho mostrar pra você o que ele sabe, o que ele não sabe. A tarefinha, porque assim, da mesma maneira que eles brilham os olhinhos de ter você dentro da escola, quando a gente faz atividade, papai, a mãe vai estar dentro da escola aqui, vai apresentar tal coisa pra vocês. Às vezes reunião pra ver um painel lá, o olhinho brilha e eles vão lembrar das famílias dentro da escola, né? Isso daqui não é uma tarefa, ele não vai ser avaliado de 0 a 10. Ele vai o quê? O objetivo é ele mostrar pra você a capacidade dele. Sim. O que ele tá trabalhando, o que ele tá... E você curtir esse momento com eles. Então, nesse momento, não tem perfeição. Não tem certo e errado aqui. Não tem você apagar aqui pra ele refazer. Não é esse o objetivo. Isso daqui é só pra ele falar assim, trouxe tal coisa pra você pra dividir com você a experiência que eu tenho na escola. Sim. Entendeu? É esse o objetivo. Então tá bom, professora. Aí você vê que até a percepção das famílias também muda. Só que se é uma família que tá com foco em conteúdo, ela vai ficar muito brava comigo quando eu disser isso. Né? Então, por esse motivo, você precisa compreender o que você busca na escola. Uma das coisas que eu trago muito para as famílias, né? O que fere a gente são as expectativas diferentes da realidade, né? Então, assim, o que eu quero de uma babá? É isso. A babá, ela não é pedagoga. A babá, ela não é a pessoa que vai arrumar a sua casa. Ela é a babá. O que a babá faz? Isso. Se eu tenho isso bem definido, eu não crio expectativas que ela vai ser uma escola, né? Se eu tenho bem escola, o que eu quero da escola do meu filho, né? O que eu busco da escola do meu filho? Então, se eu tenho bem definido isso, eu vou cobrar aquilo da escola. Eu não vou querer que a escola seja uma babá, que a escola seja outra coisa que ela não possa oferecer. O que a família quer da própria família? Qual que é o papel que a família quer desempenhar? Então, quando a gente tem bem definido esses papéis, o que cada um representa, gente, a expectativa e a realidade, ela se torna mais leve, né? Porque eu deixo de cobrar aquilo que eu não posso ter de outras pessoas. Né? E eu acho que hoje as famílias precisam ver isso.
E as escolas também, tá? Da escola saber qual que é o seu papel, qual que é a sua responsabilidade, o que o diretor faz, o que o professor, o que o assistente faz ali, para que entregue o melhor. E quem que é o protagonista? A criança. A criança, né? A criança. Fiquei até sem palavras. E qual é a diferença da escola tradicional para Casa Verde? A escola tradicional, hoje em dia a gente tem várias metodologias, né? Tem o construtivismo, hoje em dia eu acho que é muito raro você ouvir uma escola falar que tem metodologia tradicional, né? Mas são o antigo tradicional que se falava, né? Que hoje em dia traz muito para o construtivismo, para as coisas mais... onde o foco mesmo é no aprendizado, né? Na leitura, na escrita, né? Nesse processo do aprendizado das matérias, né? Onde eu tenho bem definido ali, agora é a hora do português, agora é a hora da matemática, onde o brincar, ele é mais reduzido, né? Tem o horário do brincar. Tem o horário do brincar ali, 15 minutinhos de lanche, 15 minutinhos, né? No final da aula. Então, é mais isso, enquanto que como eu disse no início, o sócio-interacionismo você traz mais para dentro da educação infantil ali, essa parte do construir, da criança ir construindo as suas, né? Tem os projetos que a gente trabalha muito. Então, vamos ter a feira cultural agora. Todo mês não é aquele dia da feira. Né? Você vai lá pesquisar e trazer um trabalho sobre aquilo, a gente vai vivenciar durante um mês a construção do que vai ser apresentado naquele dia. Então, por isso que uma criança sabe falar sobre a borboleta, porque não é que ela viu e estudou sobre a borboleta. Um dia só. Ela vivenciou aquilo, ela tá vendo as borboletas na escola, ela tá vendo no painel, ela tá no dia a dia. Sabe aquela construção do visual, do auditivo, do sinestésico? Esse é o processo. Né? É uma construção. Não é só uma coisa, são várias coisas juntas. Com certeza, o aprendizado fica muito mais concretizado a partir do momento que eles vivenciam isso com todos os sentidos, como você estava falando, né? Sim. Porque cada criança tem a sua habilidade, às vezes é musical, às vezes é sensorial mesmo. Então, cada criança vai aprender de uma forma e é importante que todos esses estímulos estejam lá em todos os aprendizados, né? Então, se tem um aprendizado sobre a borboleta, eles vão tocar, eles vão ver, eles vão cantar sobre isso. Então, tudo vai estar vai ser bem fechadinho o ensinamento. Sim. Não é simplesmente o professor ir lá e mostrar as fases da borboleta ou um vídeo do YouTube que passa as fases da borboleta. Sim, e nem todos vão aprender da mesma forma, né? A partir do momento que a gente aborda várias habilidades em vários espaços, de formas diferentes, em dias diferentes, esse aprendizado fica concretizado, né? Verdade. Então, aproveitando que a gente está falando já dos conhecimentos, da alfabetização e tudo mais, como que é feita essa parte? A gente sabe que os conhecimentos didáticos não são o foco da escola, até porque a gente é muito mais voltada para a vivência e as interações, né? Apesar, justamente por isso é uma escola interacionista. Mas também tem essa cobrança da sociedade e tudo mais de ter o aprendizado da matemática, das letras e tudo mais. Como que é feito isso? Até que ponto vocês chegam lá na escola? Porque não dá para também imaginar que uma criança de 5 anos vai sair lendo livros de 100 páginas. Então, alinhar essas expectativas dos pais que estão assistindo, né? Sim. Quando a gente fala sobre a natureza, sobre brincar, está dentro da nossa metodologia, sim, mas nós também temos a parte do livrinho das crianças, né? A parte desse aprendizado, porque elas vão ter esse contato futuramente, mas não é nosso principal objetivo. Não é nosso principal foco, né? Mas assim, as crianças têm os seus livros, né? Têm as suas apostilas, então assim, é feita uma atividade por dia dentro daquele tema que está estudado no livro e aí elas vão para a prática, né? Então nós aliamos tanto a parte teórica quanto a prática, né? Então isso faz com que a gente não fique só no brincar ali na área externa. Então eles também têm todos os dias aquele momento da interação ali, do professor, do ensinamento, da parte da... Então esse equilíbrio é que faz o nosso grande diferencial. Então eles não ficam só dentro de sala de aula e nem só na parte do brincar ali. Né? Como eu sempre digo, a responsabilidade é do professor de saber o que ele quer, né, com cada atividade, né? Então assim, se hoje o aprender a letrinha A ali tá dentro do processo daquela faixa etária ali, e aí ele escolhe, eu vou pro livro, vou pra folha avulsa, vou pra areia, né? Vou pro A de árvore ali, então, mas existe o aprendizado, tanto é que os nossos aluninhos saem com 5, 6 aninhos ali no segundo período. Tem as provinhas para o fundamental, né? Algumas escolas hoje eles passam, né, dentro desses processos
Mas o foco nosso ali é ter esse equilíbrio. Não é nenhum e nem outro. É ter essas abordagens ali, porque eles vão ver isso depois também, né? E trazer para as famílias, e assim, a gente trabalha dentro das normas da BNCC, né? A gente vê muitas famílias hoje focadas, quando se fala sobre o tradicional e o socio-tradicionista, o foco na alfabetização na educação infantil, de acordo com a BNCC, não é para as crianças estarem alfabetizadas com 4 anos. Exato, eu acho isso um absurdo. E isso tá sendo cada vez antes, né? Porque se a criança com 2 anos não sabe as letras, é um absurdo. Chamar a atenção das famílias, chamar a atenção é trazer para uma outra percepção, né? Se a criança ela não tem a habilidade de se comunicar bem, talvez ela saiba, assim, escrever muito bem, mas ela não vai saber desenvolver a habilidade para se comunicar, né? Para defender o que ela quer. Então a gente trabalha muito isso, seja a questão de palco, seja a questão de, meu filho é muito tímido, Dani. Vamos trabalhar com seu filho que ele vai apresentar para a pessoa mais importante na vida deles, que é você, que é a família, para que ele se sinta seguro no ambiente familiar e escolar, né? E trabalhar isso com ele para que ele se sinta seguro para futuramente se apresentar conseguir ter um diálogo com outra pessoa. E também o João tem esse problema. Não fala com ninguém. O Benício, ele é prova disso, assim, porque ele se comunica muito bem, se expressa muito bem. E esse livre aprendizado dele deu oportunidade de ele aprender várias coisas diferentes. Como nomes de dinossauros, que ele sabe nomes de dinossauros, espécies. De tubarões. Animais, assim, que eu nem sabia que existia. Ele tem livros e ele sabe, ele explica todos. E ele fala, esse aqui é o besouro não sei o que lá, tipos de besouro. Pra mim, besouro era só besouro. Pra mim, besouro é só o besouro e a minha sandália. E ele sabe o nome dos tipos de besouros. Então, assim, ele aprendeu várias coisas com esse livro aprendizado, assim. E os planetas também. Ele, no livro dele, ele vai perguntando qual é esse, qual é esse. Ele já sabe todos. E isso é muito legal. Eu acho mais interessante do que com 4 anos ele já está escrevendo. Sim. E aí, o que eu trago para as famílias é assim, você conhecer o seu filho, você tem a possibilidade de explorar isso. Se você colocar o seu filho numa escola, que seja metodologia tradicional, para ele focar em uma determinada coisa, talvez você perca dele uma parte muito importante, que é a parte criativa dele. Que é a parte, às vezes, de estudar a ciência, de estar em contato com a natureza, porque isso está sendo um valor para ele agora. Entendeu? Então, essas habilidades é muito importante. Quando os pais saem agora no segundo período, que vão pro fundamental, eu, desde o começo do ano, eu estou conversando com eles. Conversem com a gente. Dani, eu vou para a escola, o que você acha? E assim, esses dias eu recebi um feedback muito legal de uma mãe. Ela falou, Dani, que bom que eu fui para a escola que você me disse. Porque assim, a filha dela é uma artista, gente. A menina era uma artista, ela estudou cante desde o berçário. Ela é uma artista, assim, ela vai ter muito sucesso na vida, porque a veia artística da menina é muito bacana. E ela ia para uma escola tradicional, que ela não ia ter essa oportunidade de expressar. Eu falei, vai para essa escola aqui, que essa escola tem teatro, tem não sei o que, e você vai poder explorar. Eu arrepiei, ela falou assim, Dani, que bom que eu fiz isso, porque hoje ela tá em outro nível, assim, se desenvolveu muito na questão da leitura e da escrita, mas você vê, não era, o foco dela, dessa mãe também não era aprender a ler, aprender a escrever. Ela queria que a filha dela fosse o melhor que ela podia ser, com que ela, na habilidade dela, que ela tinha. O foco na habilidade. Na habilidade. Eu tenho esse problema. Eu tenho uma rigidez cognitiva, né, amiga? Minha imaginação, ela é travadíssima. Eu não me orgulho disso, mas eu aprendi a ler com 4 anos. Mas é porque, assim, meu pai trabalhava com números, então meu pai chegava em casa, continuava trabalhando. Aí daqui a pouco eu tenho 3 irmãs mais velhas que estavam em período escolar e provas e não sei o quê. E eu era a única criancinha de casa, porque eu acho que deve ser uns 15 anos de diferença de mim para minha outra irmã. E aí elas estavam sempre estudando. A minha mãe também daqui a pouco começou a estudar. Então o que eu via todo o tempo dentro de casa era sempre alguém com lápis e caneta na mão. E eu queria saber o que estavam fazendo, o que estava escrito, o que estava não sei o quê. Então, o meu lado de imaginação, ele é horrível. Se você me der um pontinho para eu cobrir, você vai pensar que foi uma criança de 2 anos que cobriu. Eu não consigo. Mas se você me der um livro aqui e falar assim, corre ali e vai ler esse livro em voz alta, eu vou ler, que é uma maravilha. Então, e o João, ele tem essa mesma coisa
da escola tradicional. Acho que se eu pegar o João e botar na escola tradicional, ele vai super se dar bem. E isso, pra mim, me causa uma coisa, assim, que... Cara, eu vejo as fotos dele na escola, ele tá assim, chega que ele pega aqui, tá bem assim. Aí a professora fala assim, o que o João tava fazendo hoje? Não, eu tava fazendo isso aqui, inclusive ele terminou primeiro. Eu falei, oh meu Deus, não faz isso. Inclusive já fez a atividade de amanhã. Nas férias eu imprimi um monte de negócio de pontinho, de sombra, de cobrir. Eu imprimi umas 10 páginas. Falei, filho, vamos fazer uma por dia? Ele fez todas num dia só. Ele sentou na mesa, eu sei fazer, isso é fácil. Acabou, né, filho? Não, me dá outra. Meu filho, já não vamos mais, vamos fazer outra coisa. Não, vamos fazer outra. Ele fez as 10 páginas num dia só. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, temos um garotinho aqui que gosta do livro, do tradicional e tal. E se ele tá funcionando desse jeito, é muito importante que a gente respeite, estimule a outra parte do brincar, mas é um estímulo que você vai fazer, mas respeitando esse espaço dele. Eu tenho duas, né? A Helena e a Esther. A Esther é uma artista, a Helena é do método tradicional. Né? Aí a Esther, quando eu estudava, eu tive que mudar ela de horário. A professora falava assim, Dani, ela chega aqui, 7 horas ela tá aqui. Mas é 8h30 que eu tenho minha aluna em sala. 8h30, 1h30 que você perde. Eu falei, gente, ela sai 11, eu perco 1h30, já tá mudei ela pra tarde. Eu tenho certeza que é um artista nato. É uma outra criança, sabe? A Helena, 6 horas da manhã, ela tá me acordando pra fazer alguma coisa de escola, porque ela ama. Então, ela é do tradicional. Né? Então, eu estimulo a parte de oratória, a parte... Porque tanto eu quanto meu marido somos palestrantes, né? Fazemos atendimento o dia todo. Então, assim, pra gente é importante isso. Mas é importante também de falar assim, o que é meu e o que é do meu filho. Exatamente. Que eles trazem, né? As coisinhas deles. Então, a gente respeita. O Benny coloca a ópera. Quando ele tá pintando, ele fala, Alexa... tocar a música do Tigre. Aí toca uma ópera. Aí agora ele já aprendeu a pedir a música do Tigre, que é uma ópera. Aí ele fica lá, pintando. E coloquei ele pra fazer futebol. Aí chegou uma hora, ele falou, não quero fazer futebol, quero fazer violino. Aula de violino. aí eu respeito, né? Eu não vou obrigar o menino a jogar futebol. Você não quer futebol. É assim. Mentira do futebol. Por isso que eu trago esse respeito das famílias também é muito importante, né? De respeitar como vocês funcionam, como a escola funciona, porque às vezes a gente tem famílias que querem mudar a metodologia da escola, né? E não dá, gente, né? Por isso que existem várias escolas, né? Escolas religiosas, escolas com metodologias diferentes, porque tem espaço para todo mundo, não existe algo único e isso daqui é a gente tem um embasamento da BNCC, que é uma orientação, né? As escolas precisam seguir aquelas diretrizes, mas aí cada um aplica a sua metodologia. Né? Não existe a escola perfeita. Não, sempre vai ter essa pretensão. Agora, você falou muito do que você impacta nas famílias, mas e as famílias também têm esse impacto na escola? Como que você traz as famílias para dentro da escola? Nossa. Já que é uma escola interacionista, né? Sim. Que ela vai envolver a sociedade, os direitos do cidadão, a criança, os professores e também as famílias que estão embarcando nessa jornada junto, porque realmente a escola interacionista é sobre isso, tá todo mundo junto. Primeiro impacto que a família traz assim pra gente, que é uma coisa de grande orgulho, a família tá dentro da escola. É a família participar dentro do processo, né? E a participação da família, que eu falo, é desde a assinatura da agenda, do básico, né? De você mostrar que você tá vendo o que seu filho tá fazendo. De você dar importância para o que o professor está fazendo, né, com seu filho, ter essa presença, né? Léo Freiman traz da mãe chata, né? Eu gosto muito porque assim, a mãe chata nada mais do que quando fala mãe, né? Fala família, gente, né? Porque eu tenho pais maravilhosos também que participam muito, são muito ativos nas escolas. É nada mais do que aquele que está participando, que está sendo ativo na criação do seu filho, que está sendo ativo dentro do processo escolar. Né, que vai para uma reunião, a gente falou que entrega de relatório trimestral, mas às vezes com 10 dias eu preciso conversar com o pai e com a mãe. Sim. E você chama e vai para dentro da escola, né, que compra a ideia. Eu evito muito fazer reuniões mirabolantes dentro da semana, dentro do processo, sempre respeitando. E quando a gente avisa com antecedência que aquele pai está disponível para estar ali, né? Gente, a gente tem hoje a possibilidade de aproximar as famílias que não estão aqui em Manaus, né? Eu tenho uma turminha que eu sou apaixonada, que são os avós.
Amo os avós. Tem os avós super participativos, que são os meus maiores seguidores, que eu falo de Instagram, que ficam ali, mandam, sabe a rede pedagógica que manda atividade pra gente, que é pra gente fazer com o neto. Então, isso é muito bacana, você vê que eles se sentem à vontade de compartilhar isso com a gente, porque a escola faz. Né? A escola aceita isso. Então, assim, para muitas escolas, os avós são, não, vem aqui só pra criticar a gente, não. Amo eles porque eles vão para dentro da escola, dão a opinião deles ali, professora, faz essa atividade aqui, faz aquela dali. Então, é isso que a gente precisa. Então, eu falo assim, é um equilíbrio, né? Aluno, família e escola. Dentro da escola tá os professores, os funcionários. Dentro da família não é só a mamãe, papai, tio, vovó, quem participa ali, que está presente, é sempre todos são muito bem-vindos. E é bonito de ver, né, como as crianças voltam para casa contando experiências, não apenas as matérias, né? E como eu falei, eu mesma tive a experiência com o Benício na Casa Verde e vi quanto isso cria mais vínculo e diálogo em casa também. Né? Eu sou a mãe chata, eu leio a agenda, eu assino, aí às vezes eu boto alguma atividadezinha, aí eu marco uma carinha pra ela saber que eu estou de olho naquela atividade que foi vista, eu escrevo na agenda do outro dia. A mãe chata nada mais é que a mãe que participa. Eu adoro coisas de fazer na escola, e agora eu tô com um pouquinho mais de tempo livre, então eu consigo, né, eu tenho uma flexibilidade no meu trabalho, então eu consigo sair para participar de um dia da família, de um não sei o que, eu tô sempre dentro da escola. Teve acho que uns 2 dias que eu esqueci de assinar, né, aí eu tava buscando o João, aí a professora dele falou alguma coisa, eu falei assim, não, mas eu vi, só que eu não assinei. Ela falou, eu sei que você viu, eu tenho certeza que você viu. E aí mesmo eu tendo esquecido de assinar, eu escrevi alguma coisa assim, ela sabe. Acho que as professoras sabem quais são as mães que acompanham essa questão da agenda, né? E aquelas mães que a agenda fica lá e só sai no outro ano para trocar. Sabem, sim, a gente sabe. E primeiro que assim, o filho reflete isso dentro da escola. Ele reflete. No começo do ano eu ensino os pais como fazer para assinar a agenda, porque eu sei que esquece, eu sei que cai no esquecimento. Então assim, desde quando eu tinha 3 aninhos, Helena, eu criei uma didática. Eu sentava e elas iam buscar a agenda. O João traz a agenda. Elas vão buscar a agenda, né? Porque quando a professora tá fazendo a agenda, ela senta para fazer a agenda. Tô fazendo a agenda, tá bom? Então tem aquele momento com essa agenda. Tô fazendo a agenda, tá bom? Ela tá fazendo ali. Então por que não ter isso em casa também, né? Então eu sentava lá, pega lá, meninas, para dar o senso de utilidade delas também. Vai lá, pegava a agenda e vinha trazer. Vamos olhar juntas? Então eu sempre explicava, a gente não olha a agenda dentro de carro, a gente não olha a agenda na porta da escola. Eu sempre falei, tinha mãe, a gente vai se comer. Gente, não vai passar, não tá morrendo de fome, não. Tá vivo aí, tá sendo entregue. Parem com isso. Sim. Isso gera uma ansiedade na criança, gera um dizer, pra quê? Então, cria esse momento dentro da sua casa de olhar a agenda, sabe? Eu cheguei em casa, então vamos olhar juntos? Pra ser um processo junto, porque assim, a agenda não é para ser punitiva. A agenda não é para punição, nem para punir nem a escola e nem a criança. Sim. Porque se a mãe, deixa eu ver a agenda aqui, vou escrever alguma coisa para sua professora. Oi? O objetivo é que a escola, a criança compreenda, né? Que a escola e a família estão do mesmo lado. Exatamente. Do mesmo lado e não contra uma outra. Sim. Né? Da mesma forma, o professor não pode. Ó, que eu vou colocar na agenda. Não, o João, ele gosta. Quando a professora só escreve, ele não tem tanto esse negócio de me mostrar a agenda. Quando ele sabe que ela colou alguma coisa, aí ele acha o máximo, aí ele já chega, porque ele chega em casa, aí ele sabe que ele tem que tirar a toalha dele de dentro da mochila pra botar pra secar pro outro dia. Então ele já tira a toalha, aí ele já vem com a agenda. Mamãe, vê a minha agenda, vê a minha agenda, vê a minha agenda. Eu já sei que ela colou alguma coisa, ou ela fez alguma coisa de pincel. Quando ele não liga muito, eu sei porque ela só escreveu a caneta mesmo. Mas ele tem esse negócio de querer me mostrar a agenda. Sim. São metodologias, né, que a gente usa, então, assim, é mais algo a favor, né, para a família e para a escola se ajudarem. Então, Dani, queremos te agradecer pela sua presença, por ter trazido essa visão pra gente, que eu não sabia muito bem a diferença, para minha escola era só escola. E obrigada pela sua presença, desejamos muito sucesso. Eu que agradeço vocês, meninas, por estarem aqui. E as matrículas estão abertas para Casa Verde Interativo.
com facilidade de pagamento, atendendo a necessidade realmente das famílias, tá bom? E falar de educação é sempre um prazer, falar sobre a metodologia das escolas e, assim, esclarecer, né, para todos que é importante a gente buscar aquilo que está de acordo com os nossos valores, né? Casa Verde Interativo tem valores que são imprescindíveis na vida de criação de qualquer criança e família, e eu estou à disposição. Isso aí. Obrigada. Educar é muito mais do que ensinar conteúdo, é formar cidadãos críticos e conscientes. A Casa Verde mostra que quando a criança é protagonista, o aprendizado faz muito sentido e isso transforma vidas. Foi lindo conhecer mais sobre a Casa Verde e o jeito interacionista de ensinar. Quem sabe esse modelo não inspira mais escolas a repensarem a educação. Obrigada a todos que acompanharam esse episódio e até a próxima. Se toda escola fosse igual à Casa Verde, será que a gente teria gostado mais de estudar? Bom, brincadeiras à parte. Comenta aqui o que você gostaria que tivesse mudado na sua infância escolar e o que faz questão de manter diferente para o seu filho. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, Compartilhar. E seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e Diário da Capital. Palminhas. Palminhas. A palminha. Palmas pra mim.